Olá, queridos irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Bom, estou aqui querendo contribuir com vocês uma passagem da Bíblia que se encontra em 1 Reis, a partir do capítulo 42 até o capítulo 50, que diz assim: Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: Entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas. O rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natã, Benaias, os queretitas, os peletitas acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi, e Zadok e Natã o ungiram rei, na fonte de Giom. Depois voltaram para a cidade, gritando de alegria, e agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é o rei. E além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. Eles disseram que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor, e que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar, e deixou que eu vivesse para ver isso. Então os convidados de Adonias ficaram com medo e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando na ponta do altar. Amém, irmãos. Então, aqui nessa passagem podemos ver que, embora o irmão do rei Salomão estava ali tramando contra ele para poder tomar o seu lugar no trono como rei, ele não conseguiu. Os planos dele foram fracassados. Ele estava ali já fazendo aquela cerimônia por conta própria mesmo, aonde ali ele não teve nenhuma permissão de pessoas espirituais como o profeta Natã, aos quais já como posso falar, na cerimônia na cerimônia do rei Salomão teve, ou seja, na cerimônia do rei Salomão teve ali a confirmação de que ele era a pessoa a qual Deus escolheu para ocupar o cargo do seu pai, do rei Davi. Tanto é que teve toda essa preparação para poder para poder ungir ele como rei. Teve permissão espiritual de pessoas espirituais que estavam ali de acordo com aquilo e que fizeram conforme a vontade de Deus, né? E o Adonias, não, ele estava fazendo por conta própria dele, onde ele escolheu pessoas ali para poder tramar contra, para que ele pudesse ocupar o lugar do seu irmão. E assim, ser o novo rei. Mas ele não conseguiu, porque eu vejo assim, na minha visão, que mesmo que ele tentou tramar isso, os planos dele não foram para frente, porque aquilo que Deus tem para nós, mesmo que o inimigo tente roubar, tirar, ele não consegue, porque o que Deus tem para nós é somente nosso. E por isso a importância de estarmos cobertos, né, coberto da proteção espiritual de Deus, né? Que Deus se agrada dos puros de coração. Então, o rei Adonias com certeza não foi escolhido por Deus porque ele não tinha um coração contrito a Deus, né? Porque senão ele teria sido escolhido. Mas Deus sonda, Deus conhece muito mais além do que nós mesmos. E assim,
também vejo a importância também de sempre que vamos fazer algo que é muito importante, que envolve questões de poder, de governo, seja no governo do país, seja no governo de uma igreja, no governo assim, na autoridade, né, o líder da igreja, a gente tem que estar conversando com aqueles líderes, com as pessoas representantes, né, para podermos ver com clareza a transparência do Senhor. E assim, podermos estar fazendo as coisas à vontade de Deus, né? Porque às vezes queremos decidir por nós mesmos e acabamos fazendo aquilo que nem somos chamados. Às vezes queremos fazer algo que nós não fomos chamados para fazer, simplesmente porque é a nossa vontade, é o que queremos. Mas estamos aqui para viver a vontade de Deus, né? E aqui também podemos ver que tem uma semelhança entre essa coroação do rei Salomão com o que aconteceu com Jesus, né? Ele também teve essa coroação ali onde ele montou no burro e foi coroado rei, né? De uma forma muito humilde, mas muito, como podemos dizer, honrosa. E é isso, né? Que possamos sempre estar buscando o intermédio de Deus para questões que vão influenciar outras vidas, outras pessoas, para que não venhamos estar fazendo algo que não é o nosso chamado também, né? Porque aqui Salomão nasceu, assim como seu pai Davi, para poder ocupar um cargo no futuro, que era, no caso do rei Davi, do rei Salomão, era o cargo do rei, né? De rei, de estar à frente daquele povo, liderando aquele povo, né? E cada pessoa tem um chamado. Não precisamos ficar querendo pegar o lugar de um ou o lugar de outro, ou se achar menor ou maior que outro. Somos todos iguais, mas com distinções diferentes. Mas que cada um é importante para o reino de Deus. O que não podemos deixar é que o inimigo venha tomar conta das nossas vidas, das nossas mentes e nos usar para fazer aquilo que não é da vontade de Deus. E assim, acabarmos ceifando as nossas vidas. Que foi o que aconteceu com o rei Adoni, com o rei não, né? Ele não foi rei. Ele quis tentar ser, mas ele não conseguiu. E o rei Adonias, mais na frente, ele acabou sendo morto, porque ele, depois que o rei Davi faleceu, ele tentou ali meio que tramar, assim, né, contra o rei Salomão, onde ele pediu ali aquela moça, a qual durante a vida do rei Davi estava cuidando dele, a Abisaque. E por trás disso eu creio que a intenção dele era fazer com que as pessoas achassem ali que Salomão não servia para ser rei, por deixar se levar pelas emoções, pelo sentimentalismo. E como Salomão, como rei, tinha que ter uma postura forte, né? Uma postura forte, assim, firme. Então ele não poderia deixar que passasse essa impressão dele para o seu povo, a qual ele estava no trono como rei. E então ali ele teve que acabar tirando a vida do seu irmão. Mas por conta que o irmão mesmo já estava assim, dominado pelas trevas, né? Ele estava querendo de qualquer forma conseguir tomar o lugar do rei Salomão, mesmo que ele tinha dado uma chance para ele de continuar vivo, por ter forjado uma coisa para poder conseguir tomar o cargo que era dele sem a permissão do pai em vida, que era Davi, né? Mas é isso aí. O que Deus tem para nós, não adianta o inimigo querer roubar, tirar, porque Deus é justo e Ele vê tudo. Tudo está no seu controle, tudo está debaixo da sua permissão. E Deus é justo
é um pai bondoso que cuida e zela daqueles que buscam agradar Ele. E assim também vemos que Deus cumpriu, né, ali com Salomão, a promessa que ele tinha feito que um dos descendentes dele reinaria no seu lugar, que o reino continuaria na família do rei Salomão, do rei Davi, se os seus descendentes obedecerem a ele, né, a Deus. E foi isso tudo que ocorreu até o nascimento de Jesus, né, que nos dá a paz de hoje, a felicidade, a tranquilidade, a esperança de um novo dia, de um novo amanhã, do grande dia da vinda do nosso rei, o rei escolhido, que governará para todo sempre, que é Jesus. É por esse dia que esperamos, é por esse dia que almejamos, que buscamos estarmos preparados para no grande dia do arrebatamento irmos morar com o Senhor, lá na glória. E esse dia será maravilhoso, né? E com isso, Deus manteve, né, a promessa que fez ao rei Davi, porque Jesus veio da descendência de Davi, né? Sim. E que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Apesar dos seus erros, das suas falhas, mas Deus se agradou de Davi porque ele conhecia o seu íntimo, né? Então, o que podemos aprender com isso é que podemos descansar em Deus hoje, porque sabemos que quando estamos vivendo da maneira que agrada a Ele, estamos vigiando, obedecendo a palavra, fazendo a vontade de Deus, deixando Ele ser o Senhor de nossas vidas, não precisamos ter medo do que o inimigo possa tramar contra nós, desde que estejamos em obediência e protegido ali em oração na questão espiritual, protegido, revestido da armadura fiel de Deus. Não precisamos nos preocupar, porque Deus está no controle de tudo. Ele está no controle e Ele vê tudo, tudo mesmo. Só precisamos descansar e deixar Ele trabalhar e fazer a nossa parte, né? Que é vigiar, orar, porque Deus também pede isso de nós, a nossa parte ser feita, né? Então é isso, irmãos. Eu gostaria de estar aqui contribuindo com vocês. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem. Graça e paz e tenha um bom dia na presença do Senhor. Amém.